prótons, elétrons e átomos. Terceira parte, o modelo nuclear do átomo e o espalhamento de Rutherford. O modelo nuclear do átomo remonta a Demócritus, há 400 anos antes de Cristo, passando por Dalton, em 1808, Thomson, em 1897 e finalmente Rutherford, em 1911. Demócrito era um filósofo grego, discípulo de Leucipo de Mileto, viveu há cerca de 400 anos antes de Cristo. Ele estabeleceu que nada existe além de átomos e vazio, tudo mais é opinião. Os átomos apresentam as propriedades de indivisibilidade, impenetrabilidade, tamanho, forma e movimento, e também chocam-se entre si no vazio. Dalton mostrou que toda matéria é constituída de minúsculas partículas indivisíveis chamadas átomos. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos e átomos de elementos diferentes são diferentes. Átomos de elementos diferentes combinam-se um com o outro na razão de números inteiros ou frações simples para formar os compostos. Reações químicas ocorrem quando os átomos são separados, juntados ou rearranjados. E átomos de um elemento não se transformam em átomos de outro elemento. Aqui abrimos um parênteses e sabemos que hoje que átomos de um elemento podem se transformar em átomos de outro elemento, com as reações nucleares. Thomson, de 1897, ele determinou a relação entre carga e massa do elétron, aplicando simultaneamente o campo elétrico e o campo magnético aos raios catódicos, e apresentou o modelo atômico conhecido como pudim de passas. Esse modelo atômico, como está representado nesta figura, ele é constituído pelos elétrons com carga elétrica negativa que estão embebidos nesse corpo com carga elétrica positiva. Ele é conhecido também como pudim de passas porque ele lembra um pudim com as uvas passas distribuídas no seu interior. Essa era uma hipótese e que precisava ser testada. Então, Ernest Rutherford propôs a Hans Geiger e Ernst Maslany um experimento para analisar o interior da matéria, ou seja, para analisar o átomo. O Rutherford era um teórico e o Geiger e o Maslany eram experimentais. Então eles propuseram se tomar uma folha de ouro bem fina e projetar sobre esta folha de ouro partículas alfas. As partículas alfas são partículas constituídas por um átomo de hélio, por exemplo, que perdeu seus 2 elétrons. Então ela tem uma carga positiva igual a 2 vezes a carga do elétron. Então eles propuseram incidir essas partículas alfa sobre uma folha de ouro bem fina. Por que essa folha de ouro deveria ser bem fina? Deveria ser bem fina para impedir que, quando as partículas alfa incidissem na folha de ouro, ela não espalhasse por vários átomos de ouro no interior da folha. Ela espalhasse, de preferência, apenas por um átomo e imediatamente saísse da folha de ouro, de maneira que facilitasse a interpretação dos resultados que eles iriam obter. Bem, tratando-se do átomo de pudim de passas, de Thomson, o que podia se esperar é que quando a partícula alfa incidisse sobre a folha de ouro,
ela atravessasse a folha de ouro com muita facilidade e se desviasse bem pouco em relação à sua trajetória inicial. Então, as partículas alfas são átomos de hélio que perdem os seus dois elétrons, deixando com carga 2+, E. E o experimento pode ser simbolizado por este desenho aqui. Então nós temos aqui ao centro uma folhinha de ouro bem fina e em sua volta uma parede que é pintada com sulfeto de zinco e aqui fora uma fonte de partículas alfas que vai fazer incidir as partículas alfa nesta folha de ouro. E o que se observa é o seguinte: quando a partícula alfa incide na folha de ouro, observa-se que a grande maioria atinge a parede, essa parede circular, no ponto na direção do raio inicial da partícula alfa, mas observaram também que uma grande quantidade incide em pontos diferentes, indicando que a partícula alfa sofreu espalhamento pelos átomos da folha de ouro. Uma veio para cá, outra para cá, e inclusive tem situações que elas voltam, como é o caso dessas três que eu estou apresentando aqui atrás. Então esse é um resumo de como seria o experimento. E os experimentais, eles têm condições de medir a distribuição, né, dos pontos luminosos aqui. Exatamente porque é sulfeto de zinco, quando a partícula alfa incide sobre o sulfeto de zinco, emite uma luz. Então com isso eles podem verificar os pontos em que as partículas alfas incidiram. E podem medir esses ângulos, né? Os ângulos que a linha da parte que liga a partícula alfa ao ponto onde elas incidiram na folha de ouro, né? Esse ângulo pode ser medido e verificado a sua distribuição, né, em toda essa parede que está em volta da folha de ouro. Então a maioria das partículas alfa passam através dessa folha sem sofrer muito espalhamento, espalhando muito pouco. Muitas delas refletem diferentes ângulos, como estou apresentando aqui por esses pontos luminosos. E algumas partículas refletem de volta da folha de ouro, como estou mostrando para essas três aqui na parte de trás, né, da parede. Bem, então a partir desse experimento é que foi elaborado o modelo conhecido como modelo de Rutherford. Então o que Rutherford concluiu? Ele verificou o seguinte, que essas partículas alfas, quando incidem na folha de ouro, uma grande parte delas é espalhada para outros pontos aqui da parede, não a este ponto central. Então ele imaginou o seguinte, que a razão de estar acontecendo isso é a seguinte. Ele supôs que o átomo é constituído por uma parte central, né, carregada positivamente. Por que positivamente? Porque elas, sendo positivas, elas podem espalhar as partículas alfa, como está aparecendo nesses espalhamentos aqui em volta dessa parede. E segundo, ele considerou também que essa parte central do núcleo seja muito pesada, de maneira que quando a partícula alfa incidir sobre ela, essa parte do átomo, que ele chamou de núcleo atômico, ela não se desloca. E considerou que esses choques seriam choques elásticos. Muito bem. Então o núcleo é carregado positivamente e a maioria do volume do átomo é o espaço vazio. E é nesse espaço em torno do núcleo é que estão distribuídos os elétrons com carga elétrica negativa. Então essa é a hipótese de Rutherford para explicar o que qualitativamente o que está acontecendo nesse experimento.
Então, a sua hipótese é esta que está aqui. Nós temos no centro um núcleo positivo, muito pesado, e em volta desse núcleo temos elétrons com carga elétrica negativa, né, constituindo o todo do átomo. E entre esses elétrons e os núcleos existe um grande vazio. Então ele supôs que o núcleo é uma carga bem concentrada e pesada, positiva, no centro do átomo, e um grande espaço vazio, e nesse espaço vazio, em volta do átomo, nós teríamos os elétrons com cargas negativas. Então o centro espalhador, que é o núcleo, é tão maciço que não recua, sendo a colisão elástica com conservação de energia cinética. O alvo é tão fino que ocorre apenas espalhamento simples, ou seja, o alvo é a folha de ouro. Então essa folha de ouro é tão simples que só ocorre espalhamentos por um átomo. Então essa é uma das hipóteses do Rutherford. Existe espalhamento apenas por um átomo. Não considerou espalhamentos, né, espalhamento envolvendo mais de um átomo, dois átomos, por exemplo. A partícula alfa incidiria sobre o primeiro átomo, espalharia e incidiria sobre o segundo, e daí emergeria da folha de ouro. Não, ele considerou apenas espalhamento por um átomo. Então a partícula alfa incide sobre este átomo, ela é espalhada por ele e emerge da folha de ouro e vai se chocar com a parede que está em volta da folha de ouro. E as partículas alfa e o núcleo do ouro são tão pequenos que podem ser tratados como partículas pontuais. Para poder desenvolver o cálculo daqui a pouco nós vamos apresentar. E atuam entre essas partículas apenas as forças coulombianas. Então, entre os elétrons e o núcleo do átomo, atua apenas a força coulombiana, conhecida por todos nós. Então, uma situação de choque elástico seria algo como esta figura está mostrando. Nós temos do lado esquerdo a partícula alfa, do lado direito o núcleo pesadíssimo, que não se desloca com o choque. Então a partícula alfa vem da esquerda, chega próxima ao núcleo, ela interage com o núcleo e é espalhada. E ao se espalhar, ela volta na direção de onde ela veio. Ou então, pode ocorrer que ela esteja um pouco aqui mais em cima, pode até acontecer de quando ela passar pelo núcleo, a distância dela é tão grande no núcleo que a interação é tão pequena que praticamente ela não vai espalhar. Então nós temos uma situação como esta aqui. Dependendo da distância em que a partícula está em relação a uma linha paralela passando pelo núcleo, né, e a uma distância b da direção inicial da trajetória da partícula alfa, dependendo dessa distância, o choque pode ter um espalhamento muito grande ou muito pequeno. Então, por exemplo, se esse B for muito pequeno, como está mostrado aqui para essa linha pontilhada, a partícula alfa vem da esquerda, interage com o núcleo, com a força de Coulomb, e é repelida. Como o núcleo é muito pesado, ele continua parado aqui, em repouso, mas a partícula alfa desvia o seu movimento e vem aqui para cima. Se o B for maior, como é representado por essa linha cheia, a partícula alfa, ao se aproximar do núcleo, ela sofre uma interação, mas não tão forte como a anterior, e se desvia, formando um ângulo θ com a direção inicial. Este parâmetro B nós chamamos de parâmetro de choque da partícula alfa. Então nós vamos utilizar essa representação para acharmos a relação entre o parâmetro de choque B e o ângulo de espalhamento θ. Como faremos isso? Bem, vamos olhar para essas duas figuras. Aqui ao lado esquerdo nós temos uma partícula alfa que se desloca com o momento P1 para a direita. E no final, depois do choque, o núcleo está aqui nesta posição. Quando chega nessa região, a partícula alfa é desviada por forças coulombianas,
por essa força coulombiana, ela é desviada, ela é repelida pelo núcleo e toma uma nova direção. A uma distância muito grande do núcleo, o que acontece? Nós temos apenas energia cinética, a energia potencial é zero. Então, a partir de uma certa distância, o movimento da partícula alfa volta a ser um movimento retilíneo, como era quando estava a uma distância muito grande do núcleo inicialmente, retilíneo, formando este ângulo θ com a direção inicial do movimento da partícula alfa. Aqui ao lado direito, estou apresentando os vetores do momento inicial P1, que vinha na horizontal, seguindo a linha pontilhada, e depois do espalhamento, a uma distância muito grande da partícula alfa, o momento P2, formando esse ângulo θ com a direção inicial. Este ângulo θ que está aqui. Então veja o seguinte, como o choque é elástico, conserva-se a energia cinética. Então nós podemos dizer que o momento linear bem antes do choque, o módulo desse momento linear bem antes do choque é igual ao módulo do momento linear bem após o choque. Então nós podemos dizer que o módulo de P1 é igual ao módulo de P2. E nesse diagrama, né, dos vetores, o que nós queremos saber é a diferença entre o vetor P2 e o vetor P1, que estamos escrevendo desta maneira aqui, ΔP. Ora, ΔP é P2 menos P1, e ele vai estar exatamente nesta posição aqui. Como é que nós tiramos dessa posição? Essa posição é dada por esse vetor menos este. Então, se eu pegar este vetor e subtrair deste paralelo aqui, eu tenho este daqui, o vermelho. Então, o vetor vermelho representa aqui a diferença entre o vetor P2 e o vetor P1. Agora, observe o seguinte, nesse paralelogramo que está aqui, este lado é igual ao módulo de P2 e este lado aqui é igual ao módulo de P1. Como os módulos de P1 e P2 são iguais, então os dois lados também são iguais. Como os dois lados são iguais, este vetor vermelho ele vai ficar exatamente nessa diagonal aqui. De maneira que, como aqui é um ângulo θ, como esse ângulo é θ, então o ângulo entre esses dois vetores, este ângulo, esses dois vetores, é π menos θ. Como o vetor vermelho está na metade, está bem na diagonal desse paralelogramo, então à direita nós temos um ângulo π menos θ sobre 2 e à esquerda um ângulo π menos θ sobre 2, de maneira que a soma dos dois dá π menos θ. Então é o que está aparecendo aqui. Nós colocamos o ΔP exatamente no meio, entre o vetor P2 saindo e o vetor P1 entrando. Então este ângulo aqui da direita é π menos θ sobre 2, que é o que está aqui, e este ângulo da esquerda, formando que o ΔP forma com a direção inicial do momento P1, também é π menos θ sobre 2. E quando ocorre esse desvio, está ocorrendo por quê? Porque tem esta força de Coulomb agindo. Então nós vamos definir este ângulo φ como sendo o ângulo entre a força F de Coulomb e a variação do momento. De maneira que este ângulo φ ele varia de quanto? Ele varia desde aqui, que é menos, se eu usar como origem esse eixo ΔP, então o ângulo φ varia daqui até aqui. Ou seja, em relação ao eixo ΔP, ele varia de menos π menos θ sobre 2 até mais π menos θ sobre 2. Nós vamos guardar esse limite de menos π menos θ sobre 2 até mais π menos θ sobre 2, porque nós vamos utilizar logo mais, quando formos calcular essa relação entre o parâmetro de choque e o ângulo de espalhamento θ. Muito bem, então conhecendo esse esquema dos vetores momento, vamos definir
o ângulo θ como um ângulo de espalhamento, o B, o parâmetro de choque, P1, um momento inicial em que a partícula se aproxima do núcleo, a partícula alfa se aproxima do núcleo, P2, o momento final da partícula alfa se afastando do núcleo. E a diferença entre os dois momentos chamamos de ΔP, que é P2 menos P1, representado aqui na figura por este vetor, pelas razões que acabei de apresentar. E o módulo deste vetor, nós podemos calcular o módulo desse vetor em termos da força na direção do seu eixo. Como? Usando o impulso. Então nós sabemos que o módulo de ΔP é igual ao impulso, ou seja, é igual à integral da força na direção de ΔP vezes dt. Qual é a força na direção de ΔP? Bom, a única força que está agindo aqui é a força de Coulomb, que é esta. Então nós podemos projetar esta força sobre o eixo ΔP e dizer que a força que age aqui, que vamos chamar de F de φ, é igual a F cosseno de φ. Então o que nós estamos escrevendo aqui é F de φ dt, onde esse F é a componente da força F ao longo do eixo ΔP, ou seja, F cosseno de φ. Então, isto aqui nós chamamos de impulso devido ao núcleo na direção φ com variação ΔP. Momento sofre uma variação ΔP. Bem, como o choque é elástico, nós podemos dizer, né, que P1 é igual a P2. Por outro lado, nós estamos também considerando a hipótese que esse núcleo ele é muito pesado e ele não se move em relação à força de interação com a partícula alfa. Ele vai permanecer em repouso de maneira que a energia cinética antes do choque, né, vai ser igual à energia cinética depois do choque. Desse choque que nós estamos chamando de choque elástico. Muito bem. Aqui dessa relação de triângulo, da geometria, né, euclidiana, nós sabemos o seguinte, que nesse triângulo que aparece aqui do lado esquerdo, à esquerda do vetor vermelho, nós podemos escrever que esse lado, que é o ΔP, está para o seno deste ângulo θ, o ângulo oposto a ele, assim como este lado pontilhado, que nada mais é do que o módulo de P2, esse lado pontilhado é igual a este lado P2, então este lado pontilhado, que é P2, está para o seno do ângulo oposto a ele, que é θ menos π sobre 2. Então nós podemos escrever essa relação. E como P2 é mv, dessa relação nós tiramos que ΔP é dado por essa expressão aqui. Então da geometria aqui da exposição dos vetores P1 e P2, nós tiramos que o módulo ΔP pode ser dado como sendo 2 vezes mv vezes seno do ângulo θ sobre 2. A força, como eu já falei há pouco, ao longo de ΔP é F cosseno de φ. F cosseno de φ. Então, o ΔP, da forma do impulso, eu posso substituir F de φ por F cosseno φ na forma do impulso. E escrever o ΔP como sendo essa integral F, que é a força de Coulomb agindo entre o núcleo e a partícula alfa, vezes cosseno φ dt. Bem, nessa integral, o φ depende de t, então nós vamos ter que escrever tudo em função apenas de φ. Então eu posso usar a regra da cadeia, escrever que dt é dt de φ e substituir essa expressão aqui na forma do impulso, desta maneira que está aqui. E lembrando que dφ dt é a taxa com que o ângulo φ varia com o tempo. Ora, essa taxa com que esse ângulo aqui varia com o tempo nada mais é do que a velocidade angular. Então, para simplificar a notação, vamos representar dφ dt por ômega, que é a velocidade angular, com que a força está se deslocando em relação ao eixo ΔP.
Agora vamos lembrar o nosso conhecimento de momento angular. Nós sabemos que o momento angular também se conserva nesse choque. Então, uma distância muito grande do núcleo, aqui por exemplo, em que o braço do momento linear em relação ao núcleo é B, nós podemos escrever que o momento angular é o momento linear mv vezes B, longe do núcleo. Agora, aqui próximo do núcleo, vai haver uma variação na trajetória da partícula alfa. Então, nós vamos utilizar essa expressão para aumento angular. O aumento angular vai ser a massa vezes a velocidade angular nessa região, vezes o r ao quadrado, onde r é a distância do núcleo à partícula alfa, nessa região aqui. Então podemos escrever aqui o ômega de φ dt próximo ao núcleo. E como o momento angular se conserva, o momento angular antes do choque é igual ao momento angular depois do choque, nós podemos igualar a primeira expressão com a terceira. Então fazemos desta forma que está aqui. E da onde tiramos que a velocidade angular é dada por v, velocidade linear, b, que é o parâmetro de choque, sobre r ao quadrado. E agora, o ΔP pode ser reescrito desta forma que está aqui. Escrevendo dφ dt como isto, eu posso escrever que ΔP é a integral de f cosseno φ vezes isso que está aqui, onde eu substituí dφ dt por vb sobre r ao quadrado, dφ. Qual é o limite de integração? O limite de integração de menos π menos θ sobre 2 até mais π menos θ sobre 2. Muito bem. Por outro lado, esta força F que aparece aqui era dada pela força de Coulomb, a força de repulsão entre o núcleo e a partícula alfa. Esta força é dada desta forma. Aqui tem 1,4πε0 no sistema MKS. E aqui em cima nós temos a carga da partícula alfa, que é 2 vezes E, vezes a carga do núcleo, que é Z vezes E. Por isso aparece 2E ao quadrado sobre R ao quadrado. Substituindo a força nesta expressão da variação do momento, nós temos esta integral que podemos resolver e nos dá essa solução aqui, que ΔP é dado por z ao quadrado π ε0 vb cosseno de θ sobre 2. Como esse ΔP foi obtido anteriormente, é dado em função da velocidade e do ângulo θ desta maneira que está aqui, eu vou comparar esta equação com esta. Esta equação veio da geometria dos vetores do momento inicial e final, e esta aqui veio da conservação do momento angular. Vamos igualar as duas expressões. Encontramos que cosseno de θ sobre 2 é igual a isso, mas sabemos também que a energia cinética é meio de mv2, meio mv ao quadrado. Então vou substituir mv ao quadrado pela energia cinética. Então nós temos que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, então cosseno de θ sobre 2 é dado por essa expressão, que é uma função da energia cinética da partícula alfa e do parâmetro de choque. O que está aqui à esquerda, na fração, é uma constante. Muito bem. Então, como varia, né, o ângulo de espalhamento com o parâmetro de choque ou então com a energia cinética? É claro, né, quanto maior for esse parâmetro de choque, por exemplo, está aqui em cima, então a partícula alfa vai passar pelo núcleo, mas a uma distância muito grande. Então, como a força de interação entre eles é a força de Coulomb, e a distância é grande, então nós esperamos que o espalhamento seja pequeno, praticamente não vai espalhar. Mas se nós fizermos agora mais próximo, já vai ter um espalhamento θ. E se fizer mais próximo ainda, quer dizer, o B for menor ainda, maior vai ser o ângulo θ de espalhamento. Então, nós esperamos que o ângulo θ aumente com o parâmetro B, à medida que o parâmetro B diminua. O ângulo θ aumenta à medida que o parâmetro B diminui. Então vamos olhar o que vai acontecer. Aqui eu tenho uma expressão, cosseno de θ sobre 2 igual a 4πε0 dB.
Então eu vou fixar uma certa energia cinética de 7,7 MeV, né, e considerar que o raio do átomo seja dessa ordem aqui, de 3 vezes 10 a menos 14 metros. O raio do núcleo do átomo. R0 é o raio do núcleo do átomo. E vou fazer esse gráfico dessa expressão. Vou tirar quem é o θ em função do parâmetro de choque, do B, o parâmetro do choque. E vou colocar como unidade do parâmetro do choque o raio do núcleo, R0, que é esse raio aqui. Então, para essa energia cinética, o que nós temos? Que o θ, em radianos, tem esse comportamento aqui. Quando o parâmetro de choque é muito pequeno, é 0, por exemplo, o que acontece? O ângulo θ é igual a π. Por quê? Porque nesse eixo estou colocando θ dividido por π. E essa razão θ dividido por π está dando 1. Então, quando o B é 0, nós temos que o parâmetro θ vale π. Porque θ sobre π é igual a 1, portanto o θ é igual a π. Conforme o parâmetro B aumenta, o espalhamento vai caindo rapidamente. Por exemplo, aqui nesse ponto, o parâmetro B é igual ao raio do núcleo. Então já houve uma queda muito grande, de 1 para quase 0,2, 0,3 para 0,3. E a partir cai rapidamente, depois fica praticamente constante, né, à medida que o parâmetro B aumenta. Então nós podemos dizer, né, a partir desta demonstração gráfica, que quando o parâmetro de choque aumenta, o ângulo de espalhamento diminui. A mesma coisa nós podemos dizer, como essa expressão aqui, o que aparece aqui é um produto da energia cinética pelo parâmetro de choque, se nós, em lugar de fixarmos a energia cinética, nós tivéssemos fixado o parâmetro de choque, e variado a energia cinética, então se aqui tivesse a energia cinética no lugar do parâmetro de choque, nós íamos ver também o seguinte, que conforme a energia cinética aumenta, o ângulo de espalhamento também diminui, porque a expressão é a mesma. Então, conforme a energia cinética, para um B constante, conforme a energia cinética aumenta, o parâmetro de choque diminui. E é razoável isso, por quê? Porque a energia cinética aumentando, a energia cinética sendo muito alta, o que vai acontecer? A partícula alfa vai passar pela região do núcleo com uma velocidade muito grande. Então ela vai passar pela região do núcleo em um tempo muito curto. E sendo o tempo muito curto que ela passa por aquela região, então a força de Coulomb vai agir nesse tempo muito curto, portanto vai produzir um desvio da partícula alfa muito pequeno. Então, à medida que a energia cinética cresce, também o ângulo de espalhamento deve diminuir. É o que nós estamos vendo nesta representação aqui. Então nós temos várias trajetórias, 1, 2, 3, 4. Então nós vemos para essa trajetória 1, que o parâmetro de choque é pequeno, então ela tem um choque quase frontal com o núcleo que está colocado aqui, que é o centro espalhador, e retorna, formando um ângulo θ1 maior do que 90 graus. Por outro lado, essa partícula número 4, ela tem um parâmetro B maior, parâmetro de choque maior, então ela passa pelo núcleo e desvia menos, formando o ângulo θ4 com a horizontal, quer dizer, um ângulo menor do que 90 graus, de acordo com os resultados teóricos que apresentamos aqui. Agora vamos para o seguinte, nós desejamos determinar, né, a forma de espalhamento de Rutherford. O que essa forma vai nos dar? Ela vai nos dar a distribuição de partículas alfa de acordo com o ângulo θ de espalhamento. Então nós vamos colocar um detector de partículas alfas aqui e medir
quantas partículas alfa estão incidindo sobre ele e variar o ângulo. À medida que variamos esse ângulo θ, vamos determinar a distribuição das partículas alfa ao longo de todo esse espaço que está aqui. Agora observe que o detector tem uma certa área, tem um certo espaço onde ele vai receber as partículas alfas. Então, partículas alfas, por exemplo, nesta posição do detector, partículas alfa com ângulo de espalhamento menor do que este ângulo que está aqui, ela não vai passar pelo detector. E partículas alfas com ângulo maior do que este, também ela não vai passar pelo detector. Não vai passar pelo detector apenas as partículas alfa que formam ângulo θ, que esteja entre um ângulo θ e θ mais Δθ. Ou seja, partículas alfas que estejam emergindo da folha de ouro apenas dentro dessa região aqui. Então nós vamos calcular, né, a fração de todas as partículas alfas que chegaram na folha de ouro, né, qual a fração dessas partículas alfa que chegou aqui no detector dentro desse ângulo Δθ. Muito bem. Então vamos fazer este cálculo. E a partir deste cálculo nós vamos obter a forma de espalhamento de Rutherford. E essa forma de espalhamento que será comparada com os resultados experimentais. Então nós vamos definir, voltar aqui para a nossa figura, e definir como T a espessura da folha de ouro. Como N, o número de núcleos alvos por unidade de área da folha de ouro. Vamos supor que aqui essa folha de ouro tem uma certa área, né, e tem um certo número de núcleos que vão espalhar. Então esse N é o número de núcleos alvos por unidade de área. Dividimos esse número de núcleos pelo total dessa área. O N minúsculo é o número de núcleos por unidade de volume, ou seja, esta área multiplicado por T, que é a espessura. Então, o número de núcleos que as partículas alfas encontraram quando se chocaram aqui com a folha de ouro, vai ser dado por isso aqui, N, que é a densidade de núcleos, vezes o volume da folha de ouro, que é T vezes A, onde A é a área do alvo, onde incide as partículas alvo. Quem é o alvo? Esta folha de ouro que está aqui. Sigma maiúsculo é a seção de choque de espalhamento. O que é a seção de choque de espalhamento? É a área do círculo, né, que tem um raio B, cujo raio é o parâmetro de choque. Então é πb ao quadrado. E F é a fração de partículas alfas que incidentes sobre a folha de ouro e são espalhadas pelos núcleos em um ângulo θ, em um ângulo maior ou igual a θ. Então esse F, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar a quantidade de partículas alfas que incidiram sobre a folha de ouro e aí a quantidade de partículas alfas que emergiram da folha de ouro formando um ângulo θ ou maior que θ. Essa quantidade que emergiu formando um ângulo θ ou maior que θ, nós vamos dividir pela quantidade que incidiu na folha de ouro. Isso aí vai nos dar esta fração de partículas espalhadas pela folha de ouro, formando um ângulo θ ou maior do que θ. Muito bem. Então, dessas considerações, nós temos que o número de núcleos de partículas alfas que as partículas alfas encontraram na folha de ouro, isso aqui é o número de núcleos que as partículas alfa encontraram na folha de ouro. Esse número de núcleos multiplicado pela seção de choque de cada núcleo, isso vai nos dar a seção de choque total resultante da incidência de todas as partículas alfa sobre a folha de ouro. Então nós podemos escrever desta forma, ou então podemos dizer também que isto aqui, sendo isto aqui o número total de núcleos que as partículas alfa encontraram na folha de ouro, multiplicado esse número multiplicado
pela seção de choque de um núcleo como sendo a seção de choque total para o espalhamento maior ou igual a θ. Ou seja, o número de núcleos alvo, que é dado por isto aqui, multiplicado pela seção de choque de espalhamento sigma de um núcleo espalhador. Então vamos seguir os nossos cálculos considerando essas definições que estão neste slide. Agora, olhando com o microscópio sobre aquela região do espalhamento, e lembrando a expressão que nós encontramos para θ em função do parâmetro de espalhamento, nós temos o seguinte: quando a partícula alfa se aproxima, passa por essa região aqui, vamos chamar que aqui tem uma seção de choque de raio B, passa por essa região e é espalhada, nós podemos imaginar aqui uma esfera e aqui neste ponto está o núcleo e o espalhamento formou com a direção inicial da partícula alfa um ângulo θ. Esse ângulo θ, ele também subentende um ângulo dθ aqui. Esse ângulo dθ subentende este comprimento ao longo do círculo, r dθ. E esse anel, nessa esfera de raio R, ele tem um raio que é dado por R seno de θ, como está apresentado aqui. De maneira que nós podemos determinar a área desse anel. Seria 2πr seno θ vezes esse comprimento aqui, r dθ. Então, por esta área, se temos aqui um detector que tem uma certa área e está absorvendo uma certa quantidade de partículas alfa, está recebendo essas partículas alfa, então, como existe uma simetria ao longo deste eixo, ele vai receber, se colocar em qualquer ponto, ele vai receber a mesma quantidade. Então, nós podemos pegar e fazer o seguinte: para saber a quantidade de partículas alfas que passam por esta faixa deste anel, basta nós determinarmos a partícula alfa que chega no detector e somar todas as contribuições ao longo do anel. Como o ângulo θ é contínuo, nós fazemos, no lugar da soma, faremos uma integral ao longo do anel. Então nós podemos, com isso, calcular aquela fração, que é o número total de partícula alfa espalhada de um ângulo igual a maior que θ, dividido pelo número de partículas alfa que incidiu lá na folha de ouro. Podemos calcular isso da seguinte maneira. Ora, nós podemos achar a relação entre esse número e a área de incidência e esse número aqui de partículas alfas que incidiram na superfície da folha de ouro. Então esse número aqui nós determinamos. Número de partículas alfa espalhadas de um ângulo igual ou maior que θ, que é aquele produto lá que nós determinamos. E aqui o número de partículas alfa que incidiram na folha de ouro, que vai ser proporcional à folha de ouro. Então, nós podemos escrever que isto aqui é proporcional à seção de choque total, que é representado por isso aqui, e a área do alvo, que é proporcional ao número de partículas alfa que incidiram sobre a folha de ouro. Então, esse número aqui é proporcional à seção de choque total e o número de baixo é proporcional à área do alvo. Portanto, nós podemos escrever essa relação como sendo esta relação aqui geométrica. Essa parte de cima é dada por NT a sigma e a parte de baixo é a área do alvo, que é a área da folha de ouro. Nós podemos cancelar isso aqui e escrever que F é dado por isso. Mas o sigma é a seção de choque de um único núcleo, que é dado por πb ao quadrado. Então, este F pode ser escrito desta maneira aqui. E nós sabemos que o B pode ser tirado daqui dessa expressão. Posso levar ao quadrado, levar ambos os lados ao quadrado e tirar aqui o valor de B ao quadrado e colocar aqui. Então nós temos que F, essa taxa de espalhamento, vai ser dado por essa expressão aqui em função do θ.
Agora nós precisaríamos determinar, né, a taxa de espalhamento, né, ao longo de θ, em todo esse espaço. Mas para isso nós precisamos fazer o diferencial desse f. Então nós vamos fazer o diferencial de f para ver exatamente a quantidade de partícula alfa que incide dentro daquele ângulo dθ. E a partir daí nós vamos ter o valor total para a distribuição de partícula alfa para qualquer ângulo θ. Então, diferenciando a expressão anterior, a expressão f, diferenciando aquela expressão f em relação a θ, nós temos esta função aqui, essa nova expressão. Por outro lado, voltando aqui para a nossa figura, o anel tem uma certa área ds. E esta área do anel ds, como falei anteriormente, é dado pelo raio do anel multiplicado por 2π vezes essa largura do anel. Então o ds é 2πr seno de θ, 2π vezes r seno de θ, que é o raio do anel, vezes a largura do anel, que é r de θ. Então, de maneira que, escrevendo em termos de θ sobre 2, nós podemos escrever que ds é dado por isso aqui, dθ. Muito bem. Então, substituindo, nós vamos agora utilizar essa expressão e essa, né, para dar prosseguimento. Então, a distribuição de partículas de um certo ângulo θ, considerando a incidência em toda aquela região do anel, eu posso escrever que é dado pela razão entre o número de partículas que incidiu sobre a folha vezes df sobre ds. df sobre ds. Então, substituindo aquela expressão anterior, df, e também a expressão anterior, ds, nesta fórmula, nós encontramos esta função de n em relação a θ, que é dado por a quantidade de partículas que incidiu sobre a folha de ouro, vezes nt, z ao quadrado, a carga, etc. E aqui embaixo aparece seno a quarta de θ sobre 2. Então esta é a fórmula do espalhamento de Rutherford, né, que nos dá a distribuição de partículas que foram espalhadas pela folha de ouro em função do ângulo θ. Então nós temos a distribuição dessas partículas que foram espalhadas e se chocaram com essa parede em volta do nosso alvo, que é esta folha de ouro. E é esta expressão que é comparada com o resultado experimental, com a observação. Ora, os experimentais, eles podem determinar a distribuição com que esses pontos luminosos aparecem aqui nessa parede em volta da folha de ouro. Então, a partir dessa distribuição, do estudo estatístico dessa distribuição, compara-se essa distribuição com essa teoria. Qual foi o resultado que obtiveram? Obtiveram que esse resultado da distribuição experimental, ela é muito bem representado pela essa expressão aqui, espalhamento de Rutherford. Então, com isso, fica demonstrado aquela hipótese de Rutherford, de que o átomo é constituído por um núcleo, que ele chamou de núcleo atômico, muito pesado, uma partícula muito pesada, positiva, e essa partícula muito pesada e positiva, ela está envolvida em sua volta. Estão os elétrons, são partículas leves e negativas. E entre elas tem uma região muito grande, um vazio muito grande, que não tem nem núcleo, nem elétron, nem partícula nenhuma, que nós chamamos de vácuo. Então, o modelo de Rutherford é semelhante ao modelo do sistema solar, onde no centro nós temos o Sol, e em volta do Sol, os planetas
e entre eles um vazio muito grande. Então esse é o modelo conhecido como modelo de Rutherford, e o espalhamento das partículas alfa pelo anteparo, pela folha de ouro, é representado por esta expressão aqui. Muito bem. Então nós vimos uma teoria baseada totalmente na física clássica. E essa teoria baseada na física clássica fez uma hipótese para o átomo, e essa hipótese para o átomo foi confirmada experimentalmente. Mas ficou uma dúvida. Qual é a dúvida? Embora os resultados experimentais estejam de acordo com o modelo proposto, tem um problema, é que esses elétrons que estão em torno do núcleo estão se movimentando, estão acelerados. E nós sabemos também da física clássica que toda partícula acelerada ela emite uma radiação. Então esses elétrons acelerados em torno do núcleo, eles estariam também emitindo radiação e, portanto, perdendo energia cinética. Estão perdendo energia cinética. Chegaria um momento em que haveria um colapso, né, entre os elétrons e o núcleo. Portanto, o sistema não seria estável. Todavia, nós sabemos, né, que uma folha de ouro é estável. Ela está lá, ela continua lá por milhares de anos, milhões de anos. Então tinha essa dúvida, o que manteria esses elétrons em suas órbitas? Como esses elétrons, ou o elétron e o núcleo formando esse átomo, formariam um sistema estável? Então esse é um problema que só foi resolvido mais tarde com uma nova teoria. Uma teoria que, de certa forma, ela rompeu com a física clássica, que é a teoria de Bohr, do modelo de Bohr para o átomo. Então, a pergunta é essa, o que impede esses elétrons colidirem com o núcleo e se manter um sistema estável para o átomo proposto por Rutherford? Então isso aí nós vamos ver na próxima aula com o modelo de Bohr para o átomo.